Eles são aqueles que cuidam da escolha e distribuição das almas, que administram a limpeza das lembranças das vidas passadas dos anjos. É isso mesmo. No vídeo de hoje, nós iremos falar da casta dos recíperes, os mercadores de alma. Se você está ansioso para saber a respeito desses seres e de como eles manipulam as almas nesse jogo dentro da Cidade de Prata, fica aqui que depois da vinheta a gente começa. Oi, pessoal, eu sou Francinete Coutinho e você está no canal Fessora Nerd para mais um vídeo do quadro Que Mundo é Este? Neste quadro, eu costumo falar a respeito de cenários de RPG de mesa. E se você viu nosso vídeo anterior, você sabe que nós estamos estudando o cenário Trevas RPG, um cenário brasileiro que foi escrito por Marcelo Del Débio, ali por volta da década de 90. Um cenário fabuloso, um cenário de terror sobrenatural, em um mundo muito parecido com o nosso planeta, a Terra, mas onde seres como anjos, demônios, lobisomens, magos não só existem, como estão lutando pelo controle do nosso planeta. E são vocês, jogadores, que têm como função combatê-los ou unir-se a eles nessa empreitada. Então hoje nós vamos continuar com o estudo de um suplemento muito importante para esse cenário, que é o suplemento Anjos, Cidade de Prata. Neste suplemento eu estou falando a respeito dos seres alados, os servos do grande demiurgo, né? O primeiro ser a atravessar a fronteira entre o Éden e Paradise. O demiurgo, ele criou esses seres para serem seus mensageiros e seus representantes nessa luta eterna pelo controle da Terra, tá bom? E esses anjos, eles são seres extremamente poderosos, que eles possuem regras de convivência, né, bastante firmes, e eles fizeram, assim, grandes modificações na história do nosso planeta. Então, se você quer saber mais, eu aconselho você dar uma olhadinha no link. Lá você vai ver os vídeos iniciais dessa playlist. Esse não é o nosso primeiro vídeo, tá? Lá você vai ver um vídeo falando a respeito da história dos anjos, da participação dos anjos na história da humanidade. Você vai ver também outro vídeo falando a respeito da Cidade de Prata, como ela é, a estrutura, a hierarquia dos anjos, tá? E finalmente, avançando mais, você vai chegar até o estudo das castas, que é o que nós estamos desenvolvendo agora. Então, você vai ver que nós já falamos a respeito da casta dos corpóreos, que são aqueles seres, né, humanos que viveram na Terra de acordo com as normas do demiurgo e que foram, né, levados para se tornarem anjos na Cidade de Prata. Você vai ver também a casta dos protetores, os anjos guerreiros, que vêm para a Terra, né, representar a Cidade de Prata junto aos seres humanos e lutar contra os demônios de Arcano e contra, né, os magos e outros clássicos inimigos da Cidade de Prata. Você também vai ver os captares, né, o grupo de elite, né, o serviço secreto da Cidade de Prata, os anjos que caçam outros anjos, né? Então, com certeza você vai adorar esses vídeos, não deixe de lá dar uma olhada. E hoje, como eu já falei na introdução, a gente vai dar sequência falando a respeito dos mercadores de alma. Isso mesmo, os recíperes, os anjos que são responsáveis por administrar as almas das pessoas, né, que morrem, tá? E que são enviadas para a Cidade de Prata. E que por isso mesmo, por trabalharem com essas almas, esses anjos costumam terem muito poder de barganha. Eles podem negociar com as outras castas, utilizando as almas dos crentes como moedas. É isso mesmo, gente. Então, prepare-se que você vai conhecer assim uma casta um tanto quanto sinistra dentro da Cidade de Prata, né? Que ela é bem dúbia. De um lado você vai ver recíperes extremamente leais ao conselho,
estão lá para protegerem as almas, né? E por outro lado, você vai conhecer anjos extremamente cruéis, ambiciosos, capazes de vender as almas para poder galgarem posição e galgarem poder dentro da estrutura da Cidade de Prata. Então, com certeza, essa caixa de recíperes promete muito numa mesa de RPG. O quê? Caiu aqui de paraquedas, nem sabe do que é que eu estou falando. Eu estou falando de roleplay game, jogo de interpretação de papéis, tá? Um jogo onde uma história é contada e os participantes do jogo precisam interpretar personagens dentro dessa história, tornando essa história uma experiência coletiva. E se você nunca tinha ouvido falar sobre RPG, mas ficou interessado e quer saber mais, dá uma olhadinha lá no link que eu deixei no card. Esse link vai te levar para uma playlist chamada RPG para iniciantes. Nessa playlist eu tenho alguns vídeos explicando tudo que você precisa saber para entender o que é o RPG e quem sabe até sair jogando ou narrando as suas próprias aventuras. Tenho certeza que você vai adorar. E agora que nós já amarramos os pontos soltos, vamos sem mais demora falar a respeito da casta dos anjos recíperes. Vamos lá? Vamos então, né? Como eu já tinha dito anteriormente, os recíperes, eles são os mercadores de alma da Cidade de Prata. São eles que cuidam da escolha e da distribuição das almas, ou seja, são eles que determinam para onde você vai depois que você morre, caso você seja um servo do Demiurgo. É claro que você deve estar pensando, ué, Fran, mas não existe espírito, né? Que é o mundo dos espíritos. Sim, existe, mas somente irão para espírito aquelas almas desgarradas que não tiveram uma vida devidamente direcionada, né? Aqueles que servem ao Demiurgo, aqueles que praticam os 10 mandamentos, aqueles que agem, né, de forma agradável para os deuses, eles são enviados para os respectivos reinos. Então, algumas almas são enviadas para o reino de Ra, outras são enviadas, né, lá para o reino de Asgard, e existe aquelas, né, que seguindo os 10 mandamentos, elas acabam sendo escolhidas para viverem na Cidade de Prata. Então, os recíperes, eles fazem essa escolha e eles também, depois de escolherem essas almas, eles também são responsáveis pela distribuição dentro da Cidade de Prata. Ou seja, eles são responsáveis por dizer quantas almas vai para cada distrito. E isso aí, só isso, né, gente, já demonstra assim um enorme poder de barganha que eles têm junto aos lordes de cada distrito, junto aos líderes de cada distrito. Porque se eles não gostarem de uma determinada liderança, eles podem ficarem boicotando as almas, enviando poucas almas ou enviando almas não adequadas, né, para aquele estilo de trabalho que é desenvolvido em cada distrito. E se você não sabe o que é desenvolvido em cada distrito, é porque você não assistiu o nosso vídeo sobre estrutura da Cidade de Prata. Vai lá dar uma olhadinha, porque senão você fica boiando mesmo, tá? Lá você vai ver que são 7 distritos, né? Do distrito de Luna até o Solário, e que cada um desses distritos recebe um tipo de alma específica. E quem faz essa distribuição, como a gente já viu, são os recíperes. Outra tarefa extremamente importante desenvolvida pelos recíperes é a limpeza das lembranças, um processo que é conhecido como recall. Então, o que é o recall, né? Quando uma pessoa é escolhida para ser um anjo, as lembranças da última vida dela, das vidas anteriores dela, precisa ser apagada. Isso para que ela não tenha nenhum tipo de lealdade, nenhum tipo de sentimento, né? Para que ela possa ser treinada e readaptada para a função dela dentro da Cidade de Prata. Então, quem faz essa limpeza de memórias, de lembranças, são os recíperes. E isso dá muito poder para eles, você já deve estar imaginando, porque antes de apagar, eles têm acesso a todas aquelas informações sobre as almas. Então, eles podem, inclusive, utilizar essas informações para chantagear, para convencer, né, anjos a fazerem aquilo que eles desejam. Então, eles são realmente assim uma casta
Eles conseguem, através, né, de negócios escusos e de muita manipulação, ter assim um domínio muito grande dentro da cidade de Prata. E veja só, gente, o quanto isso pode ser utilizado numa mesa de RPG. Eles tanto podem ser utilizados como NPCs, né, os personagens controlados pelo narrador, como eles também podem ser utilizados como aliado dos jogadores. Inclusive, você pode criar uma campanha de recíperes, né? Mas eu vou deixar para falar mais sobre isso um pouco mais lá na frente, tá? Segura aí a curiosidade, vou te dar umas ideias legais de como aproveitar os recíperes na sua mesa de RPG. O que mais os recíperes fazem? Eles fazem também a parte logística e intelectual de ataque aos demônios. Ou seja, eles não são aqueles de pegarem armas, não, mas eles são aqueles que organizam, né, que criam as estratégias, que preparam tudo para que os seus colegas protetores e captares possam pegarem armas e possam vencer os inimigos. Na sua maioria, eles são magos poderosos e estão sempre atrás de relíquias e de objetos religiosos. Eles adoram, né, encontrar e guardar essas relíquias para utilizar, né, como estratégia nas suas negociações. Segundo as lendas, também são as únicas entidades que conhecem um pouco do abismo. O abismo, né, aquele local lá onde foram jogados, né, Lúcifer, né, e os anjos. Isso porque eles negociam também com o lado de lá, isso mesmo. Eles costumam também venderem almas, né, para os inimigos da Cidade de Prata. Como eu falei lá no início, tem recípere de todo jeito. Tem recípere leal à Cidade de Prata, capaz de qualquer coisa para proteger as almas, e tem recípere sacana, que vende qualquer alma por poder, por prestígio, né? E eles possuem uma má fama dentro da Cidade de Prata, exatamente por causa dessa prática, né, que eles têm de se tornarem, né, mercadores de almas, tá bom? Os anjos, eles se corrompem e eles passam a negociar as almas das pessoas que morreram na Terra em determinadas circunstâncias. De acordo com a circunstância em que a pessoa morreu, aquela alma, digamos assim, de certa forma, ela fica marcada. Então, para algumas determinadas magias, para algumas determinadas situações, às vezes é necessária a alma de uma pessoa que morreu em determinadas situações. Estas almas, elas podem ser moldadas, inclusive, pelo que a gente chama de ferreiros astrais, né? Os ferreiros astrais, eles pegam as almas dessas pessoas, essas almas especiais, marcadas, e transformam em armas, transformam em talismãs, em equipamentos místicos que possuem assim, um enorme poder, equipamentos que podem realmente desequilibrar a batalha, né, entre anjos e demônios. Às vezes também as almas, elas podem ser utilizadas para canalizar poder, né, para canalizar energia para itens mágicos, tipo assim, as almas funcionam como se elas fossem baterias para relíquias, para itens mágicos em geral, e muitas vezes, né, a energia delas pode ser utilizada para a confecção, inclusive, de mapas astrais, né, que podem permitir os anjos viajarem para os diferentes pontos do universo. Então, veja o quanto uma alma ela pode ser valiosa. Agora, imagine o poder que um mercador de alma pode adquirir negociando as almas certas para os magos ou para os ferreiros astrais certos. Então, realmente ser um mercador de alma é muito valioso dentro da Cidade de Prata. Vamos falar agora um pouquinho a respeito da origem, tá? Da origem, como foi que surgiu dentro da Cidade de Prata a casta dos recíperes e como eles adquiriram tanto prestígio e tanto poder. Vamos lá? Bom, a origem dos recíperes, ele remonta à criação da vida na Terra. A partir do momento em que as almas começaram a reencarnar, foi necessário criar uma divisão de anjos para recepcionar essas almas no céu. Durante a Idade Média, com a Igreja Católica soberana, era muito fácil averiguar quais almas dos católicos deveriam ir para o céu e quais almas deveriam ir para o inferno.
Mas a partir do século XX, com a popularização de novas religiões, baseadas em misturas de crenças orientais e ocidentais, bem como a criação de seitas que negavam a existência dos anjos, o controle das almas dos mortais, após o seu falecimento, ficou um tanto quanto desgovernada. Ninguém sabia para onde estes, indivíduos, estas almas, elas deveriam ir após sua morte, uma vez que elas não seguiam os métodos normais, os métodos padrões, digamos assim, de seleção. Esses seres que não seguiam nenhum dogma, eles passaram a ficar conhecidos como almas perdidas, ou seja, almas que não tinham para onde ir, ninguém sabia qual seria o fim dessas almas. E essas almas perdidas passaram a serem negociadas por anjos, por recíperes, não tão leais, à vontade do demiurgo. E esse movimento de almas perdidas, ele ficou conhecido lá na Cidade de Prata como a diáspora. E foi durante a diáspora que muitos recíperes se tornaram independentes, tomando para si almas antes destinadas à Cidade de Prata. O limite entre as almas que poderiam ser tomadas e as almas que deveriam ser encaminhadas para a reencarnação, para o céu ou para o inferno, era muito tênue. E o conselho precisou intervir, debelando a rebelião e banindo estes anjos da Cidade de Prata. Muitos foram destruídos, mas alguns se estabeleceram em seus próprios reinos. E ao fazer isso, a Cidade de Prata acabou criando uma caixa de recíperes negros que alimentou o mercado de alma. Esses recíperes que tinham sido banidos, eles não sentiam mais que tinham qualquer lealdade para com a Cidade de Prata. Se até antes que eles ainda se sentiam no dever de seguir as ordens do demiurgo, eles eram capazes de vender as almas, imagine agora que eles haviam sido banidos. Mesmo apesar de banidos, eles tinham conquistado uma influência tão grande no seu tempo como mercadores de alma, que eles acabaram possuindo seus próprios reinos e acabaram se estabelecendo nesses reinos. Agora vamos falar um pouco a respeito da organização dos recíperes dentro da Cidade de Prata. Na Cidade de Prata, os recíperes estão divididos em 4 grupos distintos, que estão relacionados com os outros de diversas formas. Alguns são bem vistos e respeitados, enquanto outros são considerados ervas daninhas e burocratas. Vamos agora falar sobre cada um desses grupos, tá bom? Vamos começar com os recíperes armeiros. Esse tipo de recíperes são encarregados de criar armas mágicas que os anjos utilizam. Eles sabem moldar as almas em objetos espirituais e conhecem rituais de criação de objetos mágicos. Os recíperes armeiros conhecem os segredos de se aprisionar e se libertar as almas de objetos, dando a eles inteligências e propriedades mágicas. Já pensou, gente, em quantidade de campanha que dá para fazer com esses recíperes armeiros, Você pode agora utilizar eles como desculpa para aquele poder especial que a sua arma tem numa época em que não existem armas mágicas, tá? Então você pode dizer que o poder daquela arma, ele vem da presença de almas que estão presas dentro da alma, que aquela arma ela tem uma consciência agora porque há uma alma presa dentro dela. E para isso você só precisa convencer o seu narrador a deixar você ter o contato com um recípere armeiro. Legal, né? Pois é. E daí dá para criar inúmeras ideias e deixar a sua mesa de RPG muito mais diversificada. Mas com quem os recíperes aprenderam esse ofício? Eles aprenderam com Hefesto, o grego mesmo, com Gláudio e outros deuses ferreiros. Eles são muito amigos de Tronos e dos querumbins e vivem inventando armas e instrumentos musicais para eles. Atribui-se a eles a criação do arco do Cupido e da trombeta de Gideão. Também outros grupos de armeiros fabricam as armas e itens mágicos das virtudes, os chamados anjos de preto, aqueles anjos protetores que são enviados para missões de infiltração na Terra. Cada personagem recípere deste grupo, ele começa automaticamente com 2 pontos de aprimoramento extra em itens mágicos. Você ganha, só por você ser um recípere armeiro, você ganha 2 pontos, tá? De aprimoramento
em itens mágicos. Você não precisa pagar por isso. Vamos agora à segunda casta de recíperes, os recíperes magos. São encarregados de rituais e magias, possuem extensas bibliotecas e contato com deuses e anjos de outras religiões. Atuam muitas vezes como conselheiros e diplomatas em outras cidades, especialmente nas cidades egípcias, com a intenção de aprender novos rituais. Eles gostam de se misturar aos humanos e de estudar magia com eles. Vivem se metendo em encrenca com os virtudes na Terra. Sim, porque os virtudes, né, que são os protetores magos que vivem na Terra, eles não gostam dessa concorrência por parte desses recíperes. Muitas vezes eles servem de conselheiro aos magistrates e aos serafins. Este grupo começa automaticamente com 2 pontos de aprimoramento em poderes mágicos. É isso aí. Eles são os grandes magos da Cidade de Prata e vivem disputando esse título com os corpóreos, que, como a gente viu no vídeo dos corpóreos, também se dedicam ao estudo da magia. Então, se você quiser jogar com um recípere mágico, ou se você quiser colocar na sua campanha de RPG um recípere mágico, com certeza isso vai dar uma apimentada muito legal para a sua mesa de RPG. Porque esses seres, eles têm como possuírem conhecimentos de magia que nenhum outro mago possui, uma vez que, como foi dito aqui, eles têm assim, uma relação mais íntima com anjos, com deuses, né, com seres de outra dimensão, com as quais eles poderiam aprender esse tipo de magia e poderiam, é claro, vender por uma bagatela, um preçozinho mórdico, tipo assim, a sua alma? Pois é. Então, se você quer utilizar, com certeza não vai faltar enredo para os recíperes magos. Vamos falar agora sobre o terceiro tipo de recíperes, os burocratas. Eles são encarregados de selecionar as almas novas e enviá-las para cada distrito e cada casta correspondente. É o trabalho mais burocrático de todos os trabalhos dos anjos da Cidade de Prata. Ele também exige uma grande responsabilidade. Claro, né? Você pode acabar enviando o anjo para a casta errada, ou então para o distrito errado, e aí as habilidades daquela alma serão perdidas. Então é necessário que o burocrata ele tenha uma grande responsabilidade, uma grande atenção às características únicas de cada alma na hora de distribuí-las. Por outro lado, este é também um dos cargos mais influentes e poderosos, visto que eles são procurados e valorizados por praticamente todas as castas. São estes anjos que também são procurados por magos na Terra, quando estes estão em busca de algum amigo morto. Então, se aquele mago vai fazer um ritual para conversar com uma alma, ou para trazer uma alma de volta, muitas vezes ele precisa antes tecer, né, um atalho até um recípere, para que este recípere o conduza até a alma certa. A maioria dos burocratas trabalham em castelos do distrito de Mercúrio, lá na Cidade de Prata. Por fim, a última divisão da casta dos recíperes, que são os espiões. Os espiões são recíperes responsáveis por, claro, espionar o inimigo, seja através de magias e rituais, seja através de novas relíquias ou em missões de espionagem. Este último grupo é conhecido como os olhos e os ouvidos do conselho e são especializados tanto na espionagem quanto na contra-espionagem. Também são encarregados de proteger os segredos da Cidade de Prata e dos espiões inimigos. Eles atuam ao lado de virtudes e do conselho, e muitas vezes como espiões infiltrados em outras castas. É isso mesmo. Eles são muito poderosos e, ao mesmo tempo, muito queridos entre os anjos. Então, esses anjos, eles atuam tanto espionando o inimigo, como eles também podem espionar os próprios aliados, né? Aquele trabalho, né, de supervisão, de vistoria dentro das próprias castas da Cidade de Prata. Afinal de contas, em todo canto, né, gente? Existem infiltrados, em todo canto existem traidores. E a Cidade de Prata, ela tem muito prazer em localizar e exterminar esse tipo de, digamos assim, desconforto, tá? Vamos agora falar a respeito de ideias, sugestões de como utilizar essas 4
né, vertente, esses 4 tipos de recíperes na sua mesa de RPG. Eles são ótimos para NPC, já deu para perceber, né? Eles podem ser utilizados como ponta de início de qualquer aventura que você imaginar. Ah, vocês estão indo à caça de um artefato que foi pedido por um recípere. Ah, você queria trazer um ente querido de volta à vida, mas o recípere disse que só vai te dar a alma dele se você for buscar um determinado artefato para ele, ou se você conseguir colecionar tantas almas para trocar no lugar dele. Ah, você precisa encontrar a alma de uma pessoa que você ama, mas para isso você precisa descobrir quem foi o recípere que recebeu ela, para que ele possa dizer para você para onde ela foi enviada. Então, existem muitas maneiras de você utilizar os recíperes como NPCs na sua campanha de RPG. Inclusive, você pode utilizar eles, né, como aqueles que sabem onde encontrar qualquer coisa dentro da orbe da Terra e a qualquer preço. Também podem ser usados como mestres, tutores ou conselheiros pelos personagens. E são excelentes contatos, né? Se você pagar pelo aprimoramento, você pode dizer, através do seu background, que por qualquer situação que você crie, né, que você imagine, você chegou a, no passado, tecer uma relação com um desses recíperes e agora ele te deve um favor, né, ou ele gostou de você e está disposto a te ajudar de vez em quando. Então, os recíperes são excelentes para NPC, mas não é só de NPC que se faz um recípere. Você também pode jogar com os recíperes como personagem. Nesse caso, eles poderão ser magos, espiões no grupo, agentes burocráticos responsáveis pela troca de informação, né, entre o grupo e o controle lá na Cidade de Prata. Eles não são muito bem-vindos, mas normalmente são extremamente necessários para a maior parte das missões. Costumam fazer grandes equipes junto aos captares e às virtudes. Os personagens também podem começar uma campanha como mercadores de almas e montar um pequeno grupo de mercenários para tocar, digamos assim, este negócio. Nesse caso, ele deve estar sempre atento às catástrofes, aos acidentes, aos holocaustos. Por quê? Porque é nesses lugares que eles conseguem capturar almas, né, antes que elas entrem totalmente em espírito ou em paradiso, ou seja, eles conseguem capturar almas antes que elas sejam computadas, e aí fica mais fácil desviar essas almas e, digamos assim, vender elas no mercado. Cada tipo de alma, como eu já falei antes, ela possui uma cotação diferente, branco, negro, amarelo, elfo, gigante, todas têm um preço diferente, que varia de acordo com a política, com o mercado, né, e com o objetivo, né, pode variar também de acordo com a fama daquela alma, pode variar de acordo com a quantidade disponível de alma e até mesmo de acordo com o interesse dos compradores. Não existe uma tabela de preço das almas, por assim dizer, né, até porque negociar almas é proibido pelo conselho, né, não é autorizado. E também seria difícil criar uma tabela porque o valor é determinado muitas vezes, como eu já disse, pelos atributos da alma em questão. Um espírito que não vale nada para um demônio pode valer muito para outro. Basta encontrar o vendedor e o comprador ideal. Os recíperes mercadores de alma possuem contatos no Bazar de Arcádia Nova, em Alzazié e até mesmo entre alguns demônios do inferno. Desnecessário dizer que, nesse caso, as forças celestiais atuam contra os personagens. Esse tipo de campanha não é politicamente correta, mas sem dúvida seria muito emocionante e iria dar muito ibope para sua mesa. Então, pense como você vai utilizar esses seres na sua campanha, se como PCs ou se como NPCs, como você vai trabalhá-los e como eles podem auxiliar os jogadores, né? Ou mesmo atrapalharem, né? Eles não precisam necessariamente serem apenas aliados, eles podem inclusive ser, um recípere pode inclusive ser o chefe final, né? O grande inimigo, o último a ser derrotado. Mas é claro, para tudo isso, eles precisam de poderes, né? E além dos poderes comuns a todos os anjos, assim como as outras castas que eu mostrei aqui, os recíperes também possuem poderes únicos, e é sobre esses poderes únicos que eu vou falar agora. Antes de eu começar a falar, né, gente, eu falo isso em todos os vídeos, mas eu vou repetir até o último.
esses poderes que eu vou falar agora não são os únicos. E eu também não estou detalhando, eu estou dando uma visão geral. Quando eu terminar a última casta, eu vou retornar falando sobre os poderes dos anjos. Aí sim, eu vou discriminar poderes por poderes, tanto gerais quanto os poderes por casta. E aí sim, você vai conseguir juntar esses poderes e criar anjos sensacionais para suas aventuras. Duvida? Pois não duvide não, hein? Você vai ver só como eu tenho razão. Vamos falar sobre os poderes únicos agora. Os poderes, eles estão sempre relacionados, né? Os poderes do Recíperes, eles estão sempre relacionados com a absorção e com o roubo de poderes de outras entidades. Que entidades essas? Isso, as almas. Esses poderes são habilidades inatas e pode ser usado em conjunto com outras ações em algumas rodadas. Os recíperes mais velhos possuem habilidades relacionadas à investigação sobre a procedência de uma alma. Isso quer dizer que eles são capazes de saber de onde a alma veio, quais os seus poderes, qual a sua trajetória no universo. Eles também podem, inclusive, saber onde adquiri-la. Podem aprisionar almas em objetos e artefatos e moldá-las conforme a sua vontade, ou até mesmo destruí-las durante algum tempo. É isso mesmo, as almas, né, gente, embora elas sejam eternas, elas podem ser temporariamente destruídas, e aí depois elas retornam, né, depois de um certo período. E isso é um processo muito doloroso para uma alma e que pode, inclusive, né, a gente deixar sequelas. Então, nenhuma alma gosta de passar por esse tipo de experimento. E é isso aí, né, gente? Aqui eu encerro o nosso estudo a respeito dos recíperes. Espero que você tenha gostado dessa visão geral sobre essa casta incrível. Espero que ela tenha lhe dado muitas ideias, muitas motivações para a sua próxima aventura de RPG. E espero, acima de tudo, ter suprido as suas dúvidas mais elementares, né? Porque esgotar tudo é difícil, né, gente? É um assunto que quanto mais a gente estuda, né? Cenários de RPG são assim, quanto mais a gente estuda, mais perguntas surgem, mais dúvidas surgem. E se alguma dúvida surgiu na sua cabeça e eu não respondi aqui, coloca embaixo nos comentários, tá? Eu vou adorar responder. Ou então fala comigo na nossa comunidade, que lá a gente conversa bem à vontade. Também, pessoal, queria pedir, né, para que vocês compartilhassem esse vídeo, para que outros RPGistas, outras pessoas que curtem mundos, cenários, aventuras, escritores, né, leitores, possam assistir esse vídeo e possam se inspirar nas suas histórias. Esse trabalho eu faço com muito carinho para todos vocês. E se for a sua primeira vez aqui, não deixa de se inscrever. Se você gostou desse vídeo, ativa o sininho para que você possa receber a continuação. No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre a casta dos nimbos, os políticos, né? Os administradores da cidade de Prata. Eu tenho certeza que você vai gostar muito do próximo vídeo, então ativa aí o sininho para que você possa receber, né, o aviso quando ele for publicado. É isso aí, gente. Obrigada pelo carinho. Obrigada por ficarem aqui comigo até o final desse vídeo. Espero encontrar vocês aqui no nosso próximo vídeo para a gente falar sobre os nimbos. Obrigada, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Tchau!